Em minha adolescência, a minha vivência espírita foi aqui nesta casa. Com 5 anos, esse salão não existia, estava iniciando a sua construção e ainda tinha o lar dos idosos. Sou Lívio, frequento essas 2 casas ali no bairro Martins. Divulgar para vocês que todos os domingos, lá na sede da Aliança Municipal Espírita, está ocorrendo um estudo sistematizado, voltado para quem é iniciante, para quem já tem conhecimento e para quem pretende ou já é multiplicador espírita. Excepcionalmente esse domingo, como há um feriado na sexta, não terá o evento, mas regularmente, todos os domingos, das 15h30 às 17h30, o convite está feito. Nós somos espíritos, seres inteligentes da criação. Temos presentes inerentes concedidos pelo Criador. Somos indivíduos dotados de livre-arbítrio, que é uma capacidade, um poder validado por Deus, sem data de vencimento, onde nós decidimos. Somos soberanos nos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e emoções. Sendo indivíduos, seres únicos, cada um tem a sua percepção. Para os astrônomos, a percepção é que a Terra é um orbe que gravita uma estrela incandescente chamada Sol. Para os homens soberbos, gananciosos, a Terra é um palco de conquista, de matéria, de batalha, um palco de sangue. Mas para nós, adeptos do Espiritismo, da doutrina consoladora, a Terra é este planeta acolhedor, essa residência de almas ofertada por Jesus. Esse planeta foi concebido e é gerido pelo Cristo. Isso está orientado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Nós, espíritos, fomos criados com um propósito muito claro, indubitável, indiscutível: a felicidade. Criados para a felicidade, nós a obtemos galgando os degraus do progresso, da evolução. A jornada do princípio inteligente, individualizado espírito, é uma jornada de conhecimento, de vivenciações, sempre buscando aumentar o nosso conhecimento, mas, sobretudo, aflorar o nosso sentimento. Em cada experiência a gente aprende alguma coisa, a gente cresce, a gente evolui. Podemos dizer, numa metáfora, que todos nós somos lavradores. Todos nós possuímos uma fazenda, um solo fértil, uma fazenda da vida, onde nesta terra de espírito nós lançamos as nossas sementes. Plantamos o tempo todo, e tudo que é plantado gera resultado. Toda semente redunda no fruto. Sendo práticos, essa fazenda é a nossa vida eterna. Existiremos para todo sempre. E as sementes que nós lançamos nessa terra fértil, profícua, são os nossos pensamentos, as nossas atitudes. O que nós plantamos hoje? Basta cada um olhar para si e verificar como agiu em seu lar, no trabalho, na via pública, com o vizinho, aqui na casa espírita. O espírito se movimenta constantemente, e cada movimento de alma é um presente ofertado ao planeta, ao mundo, é uma semente. Cada um decide o que planta, mas essa planta resulta em fruto e o fruto é colhido. Esse Deus de infinito amor, pleno e perfeito em qualquer atributo, em qualquer predicado, não nos pune, não nos castiga, mas nos oferta, pela lei de ação e reação, a condição de experimentarmos as reações às nossas próprias ações, sentirmos os efeitos das causas causadas por nós mesmos, e a nossa jornada com destino à felicidade. Um dia todos nós seremos espíritos puros, onde não haverá no coração de qualquer um a diminuta fração, qualquer vestígio de orgulho e egoísmo. Isso está esclarecido na pergunta 112 do Livro dos Espíritos. Um dia todos nós seremos felizes, porque não seremos mais atingidos pelas ofensas
Isso não provocará nenhuma repercussão em nenhum espírito. Não teremos mais a tristeza, a melancolia, a agonia, a inveja, qualquer degeneração das chagas do universo, orgulho e egoísmo. Mas nós sabemos que nessa jornada onde buscamos a felicidade e ela virá, tantas vezes nós experimentamos aflições, dores e angústias. Quem não as tem? Quem hoje, no tempo presente, não vivencia um momento difícil, seu ou de alguém que você muito ama? Porque a dor de quem nós amamos é uma dor que nós também sentimos. Quem aqui nunca derramou uma lágrima advinda de uma grande repercussão de alma? Uma lágrima que tantas vezes é vista, mas em outro volume considerada interna. Quem aqui não passa por essas situações? Mundo de expiação e prova, a terra o é, transitoriamente, impera o orgulho e egoísmo, em preponderância ao sentimento. Mas houve alguém muito especial, o nosso guia, exemplo, modelo, excelso professor, médico de almas, chamado Jesus, que nos fez uma promessa: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso quer dizer que todas as nossas dores serão esmaecidas na medida que nós buscarmos resoluções. Ali não está dito bem-aventurados meramente os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, aqueles que agem com resignação, com entendimento, com paciência e com fé. E é em decorrência dessa promessa do Cristo que no Evangelho de Lucas há uma passagem célebre, muito conhecida de todos vocês. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Mas será, meus caros companheiros, que todos os nossos pedidos são atendidos por Deus? Será que todas as nossas rogativas recebem do Pai tempestiva diligência e solução? Não. Mas se não é, não parece uma contradição à afirmação do evangelista que parafraseia Jesus, que reverbera o próprio Deus, dizendo: pedi e obtereis, buscai e achareis? Ou será que o cerne da questão está no pedido, no que Jesus quis configurar e caracterizar com o pedido? A missão da luz. Pedi a luz, solicitai a luz para clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi para que sejamos protegidos das más influências, e a proteção será concedida. Pedi o apoio, o conselho dos bons espíritos, e eles virão vos atender. São exemplos de pedidos. Nós vamos refletir sobre isso. É uma questão. Qualquer um de vocês que quiser, desejar fazer uma pergunta, fique à vontade, a participação é bem-vinda. Façam perguntas difíceis, que as difíceis eu terceirizo ali para o Zezinho, hoje. No ano de 1915, desencarna Dona Maria. O corpo morre, a veste orgânica sucumbe, se esvai a vitalidade ou há a sucumbência de um órgão vital, e aquela matéria morre. A partir da morte do corpo, o espírito, seu envoltório, Kardec chama de perispírito, este par se desencilha, e aí nós temos a desencarnação. Dona Maria desencarnou no ano de 1915. Foi acolhida numa cidade espiritual de muita luz, de muito trabalho. Dona Maria tinha um caráter enobrecido, ficha corrida de trabalho com Jesus. Para o mundo, para a convenção social, era uma qualquer, uma anônima. Para Jesus, para as leis de Deus, uma grande trabalhadora, e por isso ela despertou numa cidade de adiantamento e felicidade. Certo dia, Dona Maria, desencarnada em 1915, observa um facho de luz, potente, vibrante, um diâmetro colossal, e ela se maravilha com aquela luz, se encanta com aquele fenômeno, sem saber do que se tratava. Ela indaga ao seu orientador espiritual: que luz é essa? Que belíssimo facho luminoso é esse?
Alguém gostaria de hipotetizar ou afirmar do que se tratava aquela luz que Dona Maria vislumbrou numa cidade espiritual de muito trabalho? Prece. Quem disse? O orientador disse: Maria, esta luz, nesta jornada vertical, ascensional, como se estivesse em poesia procurando o Criador, é resultante de preces, de orações e vibrações, empreendidos com muita fé e sentimento por espíritos encarnados. Dona Maria reforçou ainda mais o seu encantamento ao perceber, vejam no nosso estudo, pedi e obtereis, ao perceber os resultados, os benefícios, as consequências de uma prece, não de um mero pedido. E ela ficou ali agitada, ansiosa, porque ela queria contar esta situação, essa novidade para o seu amado filho, mas só tinha um problema, uma dificuldade de logística. Dona Maria desencarnada numa cidade em altas camadas espirituais, o seu filho encarnado aqui na Terra. Então ela resolveu se valer de um serviço de correio e telégrafos. Como que ela iria passar essa mensagem? Ela resolveu escrever cartas. Escreveu cartinhas para o seu filho. Parece estranho? Essas cartinhas, essa e tantas outras, foram juntadas num livrinho que está à disposição de todos nós em qualquer livraria espírita, em muitos sites de internet. E aí os irmãos vão deduzir, vamos aqui atuar como profissionais de marketing. Se nós tivéssemos que atribuir um nome, Zezinho, para uma coletânea de cartas que uma morta escreve, qual seria um nome sugestivo para esse livro? Cartas de uma morta. Esta obra trata-se da coletânea de mensagens que Maria João de Deus, mãezinha de Francisco Cândido Xavier, escreveu pela psicografia dele mesmo. E esse livro está aí à nossa disposição. A mãezinha contando para Chico e ele repassando para nós os resultados celestiais de orações, que muito mais do que meros pedidos, são endereçamentos justos de sentimento que norteamos a Deus. Gente, uma notícia ruim para vocês: eu recebi a autorização de prolongar este estudo por mais 5 a 10 minutos. Estou vendo as vibrações de tristeza. Vamos lá. No ano de 1930, na cidade do Rio de Janeiro, no século passado, eis uma família feliz. Parece até aquela família de margarina, né? De propaganda de margarina. A família feliz. O papai, a mamãe e os 3 filhos. Tudo ia bem nesta família, onde o recurso financeiro era abundante, onde a alimentação era opulenta, onde todos os recursos eram fartos. Mas essa família só se preocupava com ela própria. Estava ali incrustada numa redoma. E tudo ia muito bem quando o papai recebeu um diagnóstico: uma agravada doença física. Imediatamente foi transferido para uma casa de saúde, porque o seu problema estava encaminhando aquele corpo para a morte. E ele, que detinha conhecimentos médicos, afinal também o era médico de formação e profissão, lutou com todas as suas forças para tentar vencer aquela doença, aquela dificuldade de matéria. Não obstante o seu esforço, apesar do seu esforço, não foi possível, aquele corpo sucumbiu e nosso irmão desencarnou. Lembre, Maria João de Deus desencarnou numa cidade de muito trabalho. Este irmão desencarnou numa região difícil, pantanosa, tantas vezes uma atmosfera nublada. Ali ele relata: passei sede, passei fome, mesmo morto. Passei sede, passei fome, minhas roupas rasgaram, meus cabelos cresceram, minha barba eriçou. Não entendia, mas eu era rotulado incontáveis vezes como um suicida. Como suicida eu, que lutara com todas as minhas forças, movera todos os meus recursos para que o meu corpo físico resistisse.
Meus irmãos, por que Deus colocou Dona Maria João de Deus, mãezinha de Chico Xavier, numa cidade espiritual, de felicidade e trabalho? Por que Deus colocou André Luiz, ele sim é o nosso conhecido, de livro e filme? Por que Deus colocou André Luiz numa região difícil, que essa mesma obra nos ensina chamar-se umbral? Porque Deus fez isso. Deus não fez isso. Lei de ação e reação. Cada um de nós, desencarnado, a gente desperta numa região, num estágio mental, de sentimento, com os espíritos afinizados ao que nós apresentamos, consoante o nosso histórico de trabalho, o nosso nível de equilíbrio, porque nada muda. Desencarnar é simplesmente desvestir-se de um corpo de matéria e continuar como nós efetivamente somos, conservando a nossa individualidade num outro plano, num plano extrafísico, como diz Leon Denis, num plano de quinta essência de matéria, uma matéria sutil, mas é matéria. André Luiz despertou na região que se harmonizava em conformidade às suas obras, aos seus pensamentos. Por 8 anos ele não tinha conhecimento disso, por 8 anos ali ele ficou, até que, inteligente, meticuloso, analítico, deduzindo, ele disse: creio-me morto, não faço parte do mundo dos chamados vivos. Ele diz o seguinte: eu, palavras dele, eu que detestara as religiões do mundo, agora me vejo forçado a acreditar na existência de um ser superior, de um Deus, porque a vida continua, reconheço-me em outro lugar. Ele não tinha noção de que ali já se passara 8 anos. Meus amigos, 8 anos foram demandados para que ele exercesse esse raciocínio de que existe um Deus, e este Deus, sendo o Pai de todos, não poderia esquecer de ninguém, não poderia esquecer-se dele. Então, pela primeira vez, motivado pelo sofrimento, pela humilhação, ele juntou as suas mãos e pediu em prece, e orou. E quando ele orou, ele sentiu-se desvestir de camadas pesadas. É assim a gente qualifica pensamento e sentimento, a gente desintegra vibrações sem qualidade, deterioradas em nós mesmos, e ainda doamos esse fluido modificado pela qualidade mental ao nosso próximo. Então ele sentiu um certo alívio, ele sentiu mudar inclusive a atmosfera, e vejam o que ele disse, mediante o que sentira por advento de sua primeira oração, porque pedir, ele pediu o tempo todo, rogar e implorar, ele o fez constantemente, mas agora pela primeira vez ele orou, porque a oração é o pedido encaminhado a Deus com humildade, com sentimento, com justiça, e ele disse o seguinte: é necessário haver sofrido muito para compreender as misteriosas belezas da oração. É necessário haver experimentado a dor, a humilhação e o remorso para sorver da prece o seu eficaz elixir de esperança. E não é assim, meus irmãos? Muitos de vocês, e eu me incluo, em situações de dificuldade, dúvidas difíceis, aquela encruzilhada atroz, onde nós temos que decidir sobre uma coisa ou outra, aqui nesse banco simples de madeira de uma casa espírita, ou no aconchego de seu quarto, em sua residência, você ora, e você sente o revigor, você se imbui de esperança, é como se aquilo ali te banhasse de orientações excelsas. Aliás, é bom falar da esperança, porque no dicionário da papelaria, ou no dicionário de qualquer site da internet, em qualquer software de inteligência artificial, o que é esperança? Esperança é esperar, aguardar, expectar. Estou aqui com a esperança de que vai acontecer algo. No dicionário dos homens. No dicionário de Deus, que a doutrina espírita endossa, a esperança é a força, o movimento de espírito que ilumina os nossos caminhos nos momentos mais sombrios. E quando André Luiz orou, vejam o que ele viu,
o que ele experimentou. Imediatamente, como num passe de mágica, o socorro ali surgiu. Mas isso não é verdade. Essa foi a impressão que ele teve. O socorro não surgiu porque ele orou. Deus tem vários atributos que nós conhecemos: soberanamente justo, bom, amoroso, infinito, onipresente. Deus está em todos os locais, e os bons espíritos que praticam a lei de Deus também estão. O socorro sempre esteve lá. Os bons espíritos sempre dispostos, com cãibra nos braços, porque os braços ininterruptamente estendidos, esperando acolher André Luiz. Assim é conosco, os bons espíritos nos cercam, nos circundam e conseguem trabalhar ofertando auxílio se nós permitimos, se nós ofertamos passividade. A prece foi um instrumento que possibilitou, viabilizou a André Luiz perceber um socorro que era ininterrupto. Os espíritos não vieram, os espíritos estavam, e é assim conosco. E aí o instrutor Clarencio, quem leu a obra André Luiz sabe, é um ministro, se não me engano, do Departamento do Esclarecimento, disse: coragem, meu filho, porque o Senhor não te desampara. Trouxe essa história para reforçar o conceito: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta abrir-se-vos-á. Quando André Luiz verdadeiramente pedi a luz para clarear o vosso caminho, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele pôde perceber a luz da ajuda e do auxílio. Pedi a assistência dos bons espíritos, ele pediu, e foi isso também que ocorreu, e é isso que ocorre conosco. Quando nós pedimos o auxílio dos bons espíritos, e é um pedido firme, com vontade efetiva, nós mesmos estamos exponenciando, ampliando, amplificando o tímpano do perispírito, permitindo-nos conectarmos aos bons espíritos que nos aconselham. Isso é a conhecida e reputada intuição. Prece, no dicionário do mundo, um pedido, um louvor, um agradecimento. Está certo? Está certo? Doutrina espírita assim embaixo, que prece é pedido, louvor, agradecimento? Sim, indiscutivelmente, mas traz um complemento intenso. A prece, muito mais do que um pedido, é um banho de forças, que nos vincula, nos associa a uma poderosa corrente mental. A prece é um apelo da alma, onde nós estabelecemos ligações firmes com todo e qualquer espírito que pratica a lei de Deus, que busca seguir o Evangelho do Cristo. Então veja o alcance do bom pedido que é a prece. Você estará inundado de bons conselhos, boas sugestões, vibrações de soerguimento, e nós também orando, nós estamos cedendo, transmitindo e doando esse fluido modificado a quem quer que seja, principalmente a quem endereçamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e a boa vontade. Conceito bonitinho, luz intensa que acende no coração dos homens. Vejamos, a minha amiga aqui, prazer, sou livre, ela tem uma conhecida que precisa de esperança, de bom conselho, de boas vibrações, de qualquer doação no bem. Ela faz uma oração. A oração pressupõe um sentimento sincero e justo, a boa vontade. Quando ela desprende energias qualificadas a quem ela direcionou o pensamento, meus irmãos, em quem primeiramente circulou essa vibração? Em quem primeiramente fez uma verdadeira higienização psíquica? Em quem orou. E aí o coração se acende em metáfora, em poesia, mas o coração se acende de fato, porque nós estaremos vibrando. Nas dificuldades oremos, peçamos, busquemos, batamos a porta, porque a oração ela apazigua, ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Se a oração é tudo isso, eu pergunto aos irmãos, quanto custa a dúzia de preces? Aliás, tem uma feira aqui no domingo, né, aqui pertinho. Lá está sendo vendido por quanto a dúzia de preces? Ou é de graça? Vocês estão muito sérios, né? Isso era para ser uma piada.
Gente, a prece não custa nada, a prece é um presente infinito que nunca cessa. Então vamos nos valer dessa dádiva de Deus. No Evangelho de Mateus, vocês conhecem essa história, um centurião. Centurião era um romano que detinha um cargo de alta patente no militarismo da cidade-estado. A Israel, a Judéia, era uma nação dominada por Roma, era uma província de Roma. Centurião, então, comandando uma centúria, um destacamento entre 90 e 100 soldados, detinha muito poder. E esse centurião, especialmente este, aproximou-se do Cristo e pediu o seguinte, pediu, tereis, né? Mestre, gente, ponto para o centurião, porque um romano, poderoso, importante, chamando aquele carpinteiro, aquele feiticeiro vulgar, na visão de tantos, de mestre. Mestre, o meu servo, a quem eu muito amo, está muito doente. Eu lhe peço, cure o meu servo. Ponto 2 para o centurião, a escravidão é uma mazela de uma proporção que não se mede. Tamanha a dor que causa a desconsideração às leis de Deus. Mas naquele tempo, mediante aquela convenção, o centurião declarou: eu amo meu servo. Jesus disse, porque Jesus e caridade são sinônimos: vamos à tua casa, meu caro centurião, que eu curarei o teu servo. Vocês se recordam da resposta do centurião? Não, eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa, mas se o Senhor desejar e ordenar, aqui e agora o meu servo estará curado. E Jesus curou o servo, e ainda disse: jamais vi tamanha fé dentre os homens de Israel. Aquele centurião, 2000 anos atrás, já sabia, já tinha a fé, o conhecimento e a crença do que nós sabemos hoje, que o pensamento de Jesus não sofreria qualquer impedimento de distância, de topologia de terreno, que as vibrações excelsas do Cristo chegariam àquele céu onde quer que ele estivesse, derramaria sobre ele um bálsamo de reconforto. Assim é a nossa prece, assim é o nosso pensamento no bem. Claro, não temos indiscutivelmente o potencial de Jesus, mas cada um, mediante a sua própria qualidade, as suas virtudes, essencialmente a sua vontade, saibamos que o nosso pensamento em prece, ele sempre irá de encontro a quem nós direcionamos a nossa iniciativa. Sempre que nós vibrarmos em favor de alguém, de alguma situação, nós estamos contribuindo para que aquilo se resolva na lógica de Deus. Não há prece sem resposta, porque a prece é um pedido justo, e sempre que nós elevamos o nosso pedido a Deus com justiça e amor, a providência divina oferta sempre um tempestivo atendimento. É claro que se eu, desculpem a pobreza do que eu vou falar, se eu agora vou orar, vou rezar, vai ter amanhã um sorteio de loteria, Deus, isso não é prece, isso não é um pedido justo, não vai de encontro à minha necessidade de espírito. Mas se eu solicitar com o coração, com justiça aquilo que me proverá crescimento de espírito, temos então genuinamente uma prece e de Deus uma imediata resposta. Os irmãos que estão muito caladinhos vão precisar me ajudar, senão não saio desse ponto. O que é isso aqui? Uma represa. Uma barragem em uma represa, uma estrutura de concreto colossal que careceu de engenharia, aprofundava muitos cálculos para segurar aquela água. Não sou engenheiro, se eu falar bobagem me perdoe. E aí, quando há necessidade de energia elétrica, libera-se certo volume, gira a turbina e produz energia. Essa barragem, tão bem desenhada, empreendida, quando ela apresenta fissuras, não obstante a sua solidez, ela carece de cuidados. Rapidamente precisa haver uma intervenção ali, um cimento, um concreto, alguma coisa que não permita que essas brechas sejam expostas. Precisa-se consertar a estrutura. Pois bem, vejam a pergunta 660 do Livro dos Espíritos.
A prece torna o espírito melhor, porque quem ora com fervor se faz mais forte contra as tentações do mal. Meus caros, as tentações do mal não são espíritos maliciosos vestidos com capuzes escondidos debaixo de vossas camas, dentro de vossos guarda-roupas. As tentações do mal, que inclusive refere-se à oração do Pai Nosso, são as nossas próprias dificuldades. Eu fiz a analogia da represa com as ranhuras que precisam ser cuidadas. Nós temos as nossas brechinhas. Quem não as tem? Quem não tem ainda a presença do orgulho ou do egoísmo em maior ou menor volume, que mediante uma ofensa, se a gente não cuida dessa brecha, aquilo nos consome. Se a gente aloja um rancor, um melindre, um ressentimento e caminho para o ódio, a gente pode sucumbir a uma encarnação. A prece torna o espírito melhor, porque qualificando o pensamento, elevando o sentimento, a gente não dá foco, a gente não dá atenção às brechas morais que nós temos. Toda grande obsessão, estudo da obsessão é bom, né? Toda grande obsessão iniciou-se num pequenino pingo de sombra. É gradativo. Iniciou-se num pensamento malicioso, vestido de ingenuidade, uma maledicência, um pequeno desânimo que se aloja no ser, ele não cuida. Aquele pequeno pingo de sombra, somam-se tantos outros, e aquilo exponencia, o fermento do equilíbrio age, e de repente a gente está em situações agravadas de desequilíbrio, de influência, de obsessões. Quando a gente ora, então a gente foca no bem, pensa o bem, age o bem e evita ficar pensando naquela ofensa, naquela palavra difícil, naquele que não nos agradeceu. Nossa Senhora, derrubei. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedir a força, meus irmãos, novamente, desculpe a redundância, quando a gente equilibra o pensamento, quando a gente qualifica a atitude, nós produzimos em nós mesmos defesas fluídicas, vibratórias. É assim que nós vamos resistir ao mal, não oferecendo qualquer possibilidade ou minimizando a possibilidade de associarmos a nossa ideia a algo triste. Por exemplo, amanhã cedo, todos nós acordamos, a gente olha para aquele sol, belíssimo sol, e fala assim: hoje o dia vai ser um inferno, vou andar no calor. Aí você já desanima, aí alguém te fala alguma coisa, você assume uma contrariedade. Vejam as pequenas brechas que vão trazendo para dentro do ser um alimento nocivo. Mas a gente age em oração e não é o ritual. A gente age em oração: hoje o dia vai ser maravilhoso, que os bons espíritos me acompanhem. Vem o teu filho, te faz uma pergunta, você age com paciência, e ele pergunta de novo, você reforça a sua paciência. Tomara que isso aqui não queime com a água. Nós somos invadidos por um turbilhão de ideias, de pensamentos, de crenças, de doutrinas, nossas e sugeridos. Tem uma poesia de Chico Xavier, que é psicográfica, que é enorme. Eu vou contar para vocês, ela gasta só 15 minutos. Mentira, é só uma estrofe de 30 segundos. Vejam bem, quem deseja conservar a luz do sentimento, procure resguardar a porta do pensamento. Livre-arbítrio, decisão de cada um. Vem um pensamento triste, não mergulhe nele, não o abrace, refute, em nome da sua felicidade. Não é para atender um Deus rigoroso de Moisés que ficou para trás há 3.500 anos, não. É em favor do seu equilíbrio que traz felicidade, e felicidade que você reverbera a quem está ao seu alcance. Hoje eu cheguei aqui, ela ficou preocupada, e o Zezinho também, porque eu mexi com tanto fio para lá, tanto fio para cá. Acho que alguns perceberam. Fiz assim, muitas modificações. Aí vocês perguntam: e daí? E daí? E daí que eu conectei esses aparelhos eletrônicos nesta tomada aqui, certo? A pergunta da noite: esses aparelhos estão ligados naquela rede elétrica. Em qual rede de pensamentos, sentimentos e emoções cada um de nós está conectando a tomada do pensamento? O plug do coração.
porque você está se alimentando desse fluxo vibratório. Os equipamentos dos elétrons gerados ali, daquela diferença de tensão. E nós estamos conectados a quê? Em quem? Com qual propósito? Porque se nós nos conectamos aos bons espíritos, vivos e mortos, a gente sempre olha para desencarnados, né? Quando a gente fala de bons espíritos, não, gente, tem uma multidão de espíritos encarnados, benévolos, que convivem conosco. Quando nós nos conectamos a eles, estabelecemos conexões. Vejam o fluxo de ideias, a permuta de boas sugestões, a prece, o bom pedido, o agradecimento justo, a conversa sincera com Deus, representam o maior instrumento de união entre o Criador e nós. Preces, todos os tipos. Oremos para quem carece de coragem, de resignação, para quem está ali recalcitrado na ofensa, infeliz, vivendo e revivendo a cena triste, porque o orgulho foi ferido, desperdiça a saúde, porque espírito triste, perispírito desequilibrado, corpo físico com imunologia, resistência diminuída. Oremos para que eles possam perdoar. Oremos em nosso lar, não na cidade de André Luiz, não, na nossa casa que vira lar. Quando a gente ora no lar, o nosso lar se transforma numa fortaleza. Vejam que imagem belíssima. Ao redor de uma mesa, sentados no chão, num tapete, a família ou amigos reunidos para o culto do Evangelho no lar. Quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, quando a gente mantém a prática da oração, a gente expulsa espíritos inferiores e tristes. Mas Jesus, no célebre Sermão da Montanha, não expulsou ninguém. Então vou reformular: quando a gente ora, pratica e sente o bem, a gente convida os espíritos tristes a buscarem a felicidade, os espíritos rebeldes a buscarem a paz. É um convite, uma indução de transformação, jamais é uma coerção. Nós não vamos expulsar ninguém, nós vamos convidá-los à esperança, à felicidade. Caminhando para a finalização, nesta obra aqui, Ação e Reação, um dos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, temos o capítulo 12. Neste capítulo 12, André Luiz era um estagiário no plano espiritual, aprendendo, vivenciando, narrando para nós belíssimas lições. Estava ele com o Hilário, outro estagiário, todos os três desencarnados, e o instrutor Silas, conversando e orientando sobre a lei de ação e reação. Não poderia ser outra, porque é a capa do livro. Estavam lá numa conversa elucidativa, quando chega uma senhora desencarnada, de nome Luísa, completamente desesperada. Se alguém quiser usar um termo antigo, porém contundente, esbaforida, Luísa chegou lá e falou: instrutor Silas, pelo amor de Deus, me ajude. O instrutor Silas disse: claro, irmã Luísa, o que está acontecendo? A minha filha Marina, encarnada, aliás, planejou a sua encarnação aqui neste posto de atendimento, que se chamava Mansão Paz, está lá prestes a cometer o suicídio, não suporta o fardo de suas dores, o volume de suas dificuldades. O instrutor Silas disse: vamos imediatamente à crosta terrena, à superfície, vamos ao lar de Marina. Chegaram lá naquela casinha, Marina, perto dos seus 30 anos, abraçando uma criança com menos de 2, chorava copiosamente, banhava aquela criança com as suas lágrimas, porque estava em processo de despedida. Afinal, decidira acabar com os seus problemas, eliminar as suas dores, ceifando a sua própria vida. E estava ali chorando e apertando em seu regaço aquela criança que não ouvia, não falava e ainda carregava no corpo físico, não no espírito, uma anomalia cerebral. O instrutor Silas, André Luiz, Hilário e a mamãe Luísa chegaram ali
quando Marina ia se valer da xícara que continha o líquido letal, o veneno, e iria ingerir este veneno, o que o nosso instrutor fez? Será que o instrutor Silas valeu-se de poderes magnéticos intensos e segurou Marina? Será que ele quebrou a xícara? Será que ele desintegrou o veneno? Não é assim que funciona, porque nós dissemos, temos livre-arbítrio. Cada um decide o que faz, o que pensa, o que planta. Mas ele poderia valer-se do mecanismo da sugestão? Poderia tentar buscar em Marina, pelos canais auditivos da alma, pela intuição, uma boa oferta? Marina estava desesperada. Cadê o papai da criança? O marido de Marina? Vocês ouviram aqui? Viu aqui, Zezinho? Ninguém responde? Não. Se eu não tivesse numa palestra espírita, eu ia falar assim, o gato comeu a língua, mas não é conveniente falar isso. O papai estava internado numa casa de saúde com hanseníase em grau avançado. Os recursos financeiros diminutos. No contexto da matéria, uma vida muito difícil. Quando a Marina iria beber aquele líquido, o instrutor aproximou-se dela com toda a sua capacidade magnética, toda a sua doação de amor, e fez um convite. Como podes pensar na sombra da morte sem uma última oração? Concordemos, é um pedido convincente. Qualquer um de nós, olha, já que você vai desencarnar, decidiu, quer fazer uma prece final? Veja a sabedoria desse espírito. Ele não tinha autorização para impedir fisicamente o ato, porque nós somos soberanos em nossas decisões, mas nós também podemos aconselhar qualquer um que estiver no nosso alcance mental. Então aquele irmão disse, faça uma derradeira prece. Por quê? Porque Silas sabia que a prece, se realizada de forma genuína, de modo fidedigno ao próprio conceito, que é o pedido doído do coração, um sentimento, talvez Marina poderia buscar um pouco de esperança fazendo essa prece, talvez ela poderia modificar o seu sentimento, talvez ela poderia modificar a sua ideia, talvez ela poderia rejeitar e cometer o suicídio ali mesmo, dependia dela, mas ela começou a titubear. Aquela frase, faça uma última oração, bombardeou a sua mente, e ela pensou, realmente, não sei para onde vou, minha filha ficará aqui, vou conversar com Deus, uma derradeira vez. E esse titubeio, gente, permitiu que o passe magnético do instrutor fosse mais efetivo nela. E a partir deste momento, o nosso instrutor começou a buscar uma prostração. Fluidos que acalmavam, que buscavam a indução ao sono. Ressaltemos, ela poderia agir em sentido contrário, tomar aquele copo, mas ela ficou pensativa. Quem de nós aqui, conflitados, agoniados, angustiados, recebemos uma boa palavra e tantas vezes não meditamos, não pensamos? Claro, ela estava num grau muito grande de desespero, mas ela estava sendo movida pelo desespero. A prece ia de encontro à sua necessidade. Então ela disse, eu vou orar pela última vez. Começou a sua súplica. Percebam o pensamento dela. Senhor, compadece-te de mim. Mensurem, avaliem a força que há nesta frase, quando o som corresponde ao sentimento. Senhor, Cristo, Deus, compadeçam de mim. Vejam o poder transformador no ser. E à medida que ela ia orando, o nosso instrutor intensificando as vibrações, ela foi induzida ao sono. E neste processo, o copo caiu. Poderia não ter acontecido nada disso, dependeria de cada um. Mas Marina cedeu à condição da sugestão em prece. E aí, induzida ao sono, aconteceu com ela o que acontece com todos nós quando dormimos. Um desprendimento
do nosso perispírito e espírito da veste física. Quantas vezes nós dormimos, nossa, meu tempo, não tem mais 5 minutos, nós dormimos e comparecemos no mundo espiritual e recebemos conselhos dos entes queridos. E quando a gente acorda, não tem com nitidez o que aconteceu, mas tem uma boa mensagem, isso se chama também intuição. Marina dormiu, despertou no plano dos espíritos, ali mesmo. Quem ela viu? Ela viu Silas? Vocês acham que viu? Não. Errar não tem problema, não paga nada. Não viu, porque a diferença vibratória era muito grande. Ela viu André Luiz Vilago? Não viu. Mas nós, independentemente do grau de evolução, estamos firmemente ligados. Nós interagimos com aqueles espíritos que amamos, que guardamos laços de família de espírito. As nossas famílias espirituais não estão alicerçadas na biologia nem no geneticismo, estão fundamentadas nos laços de sentimento. Quem ela viu? A mãe, porque com aquela mãezinha ela tinha um contato muito estreito de sentimento e se jogou no colo daquela mãe. E a mãe esclareceu: minha filha, como podes desistir da luta quando esta luta está apenas em seu início? Relembrou dos seus compromissos. Marina podia acordar e falar: eu vou suicidar, mas ela estava ali diante de uma mãe carinhosa a relembrar-lhe o que ela mesma planejou. Aquela criança de pouco menos de 2 anos fora sua irmã nesta mesma encarnação, uma irmã que se matou porque a irmã estava noiva, com um casamento prometido, mas o seu noivo se deixou levar em romance por outra mulher, a sua irmã, Marina. A noiva não resistiu a essa dificuldade e cometeu o suicídio. Marina, no plano espiritual, assumiu este compromisso, porque família para isso é a escola de preparação, é a escola de redenção, é a escola onde as almas se amam cada vez mais, é o melhor laboratório de preparação do espírito. Marina disse: minha irmã reencarna, eu serei sua mãezinha, e o teu ex-noivo será teu pai. E ela foi relembrada de todos esses compromissos. Quando ela acordou com uma disposição nova. E acontece conosco quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente bate a porta do Criador. Tantas vezes a gente acorda renovado, com uma ideia, uma solução de um problema que até pouco tempo atrás nos era insolúvel. A prece, o pedido, a fórmula. Gente, como fazer uma boa prece? A gente vai falar aqui de estrofes com palavras rebuscadas, não, nada disso. A prece, ela é efetiva quando ela é feita com sentimento. Humildade, sinceridade, resignação, coragem, força e fé, que é o pão do Espírito. Mas, gente, essencialmente, boa vontade. O pedido a Deus com boa vontade é uma prece eficiente. E se a gente quiser um modelinho também, tem alguém muito especial que nos ensinou aquela: Pai nosso que estás nos céus. Vejam a essência dessa primeira frase. Já está dito ali que Deus criou o universo, criou a matéria, criou o espírito, e que mais do que um criador, é um pai, e o pai que ama, que auxilia. Santificado seja o vosso nome. Não se preocupe que eu não vou até o final, vou parar aqui. Santificado seja o vosso nome. A gente admira aquele que ajoelha no chão, que idolatra a Deus, que fica 24 horas por dia rezando assim, mas oração para nós espíritas é movimento no bem sob qualquer contexto. Santificar o nome de Deus é brilharmos na nossa luz, é agirmos conosco, com o próximo e com Ele da melhor forma que pudermos. Santificar, honrar o nome de Deus é buscarmos a nossa felicidade através da nossa evolução, que se obtém com o bem, com a conformidade às leis de Deus. Gente, essa era a singela mensagem que eu queria trazer para vocês. Alguma perguntinha? Algum comentário? Fiquem à vontade. Então tá bom. Informação boa.